Fala gurizada, carambola aqui na área e eu vou atualizar o guia de Enhancement, né? Aqui pro 10.05, que algumas coisas mudaram do 10.00 pro 10.05, tá bom? Então vamos aqui dar uma atualizada e comemorar também, né? Que não tá tanto calor, tô até de camiseta, que ultimamente eu tenho gravado vídeos sem camiseta. Mas vamos lá. Antes de começar, eu quero dizer o seguinte: eu jogo o jogo há mais de. Não, vai fazer 15 anos esse ano, tá? Que eu jogo o jogo. Eu sempre joguei em inglês e eu sempre mantive a opção de jogar em inglês. Então, o nome das habilidades que eu falar, todos meus talentos, tudo aqui está em inglês. Caso você pode muito bem ver o ícone, tá? E aprender. Elemental Blast, você sabe que é a explosão elemental, se eu não me engano. Lava Burst é estouro de lava, se eu não me engano. Lava Leste, se eu não me engano, é açoite de lava. Tem coisa que eu sei e tem coisa que eu não sei. E eu vou falar o nome das habilidades em inglês. Se você se sentir incomodado ou alguma coisa, você pode muito bem fechar o vídeo, tá? E vai fazer outra coisa, porque eu vou explicar o que eu sei da maneira que eu jogo já. Então, se você não quiser melhorar, você pode fechar o vídeo, tá tranquilão. Então, vamos agora pro vídeo, tá? O que mudou? Deixa eu sair daqui de perto, porque a gurizada ali tá estourando no DPS, fica fazendo muito barulho. O que mudou basicamente é o seguinte: antes a build que a gente estava usando era aqui com o Fire Nova, né? E aqui o Crashing Storms. Basicamente era essa build aqui, tá? A, a principal mudança agora é que a gente vai usar o Hailstorm, tá? É Hailstorm ou Hailstorm? Hailstorm. E no lugar do Crash Lightning, aqui o Ice Strike, tá? Então, desse lado aqui, essa é a principal mudança que a gente vai ter. Essa semana é uma semana onde os mobs são fortified, tá vendo? Ó, os mobs que não são heróicos, né, recebem uma vida e um dano adicional. Como não é boss, não existe nenhuma necessidade da gente usar esses dois talentos aqui. Normalmente são talentos que a gente usa quando vai lutar contra ou boss, né, ou quando a gente quer priorizar o dano no single target. Daí a gente pode pegar o Totem e aqui o Crashing Storms, tá? Se você vê que o seu grupo não tem muito melee, vamos supor que é você, o tanque, né, que é um melee, aí os outros dois DPS são casters, né, um Warlock, um Mage, um Hunter, um Chama Elemental, sei lá, que seja, tá? Ao invés de usar o Wind Fury, tá, a gente pode colocar esse ponto aqui no Deeply Rooted Elements, tá, que ele vai ter uma hora que ele vai dar um proc, ele vai explodir o dano lá e você fica com esse talento aqui. Então, essa daqui é a melhor opção caso seja uma semana igual a essa e o seu grupo não tenha muitos melees, tá bom? Mas eu acredito que eu vou sempre recomendar usar o Totem sim, tá bom? Então, mas como não veio ao caso, por exemplo, essa semana, como eu tenho feito pedras, atualmente estou tentando fazer pedras acima de nível 18, então eu preciso de dano single target no boss também. E outra, eu gosto muito de jogar com Elemental Blast, tá? Então, como eu já gosto, então eu acabo preferindo. Mas existe uma ou outra dungeon que daí é melhor mesmo na dungeon a gente colocar o Totem e o Crashing Storms. Um exemplo é a Academy, né? A Algetar Academy. Lá todos os packs são muito intensos, então em Academy é melhor usar isso daqui, né? Do lado de Xamã, vamos lá. Coisas que eu gosto de usar. O Wind Rush Totem, eu gosto, que dá uma mobilidade, né? Aqui eu estou usando o Thunderous Pulse, que quando você vira lobo, você tira os slows que você leva, e a primeira vez que você entra em lobo, a cada 60 segundos, você ganha um turbo, né? Eu gosto de usar o Tonhão, tem build que não usa o Tonhão. Eu acho interessante porque às vezes o tanque morre. Cara, não tem pra quem não ter o Tonhão, né? E outra, quando o Tonhão tá ativo, você ganha 15% de HP. E aqui o Spirit Walk, né? Aqui eu gosto sempre de usar o Ancestral Guidance. Atualmente não estou usando aqui o Thunderstorm que levanta para cima. Isso aqui também ajuda a interromper cast, porque eu optei por usar aqui o Nature's Guardian, que é uma espécie de cheat death. Mas eu poderia tirar, por exemplo, aqui, ó, colocar aqui, né? E daí ter o Thunderstorm que joga para cima. Mas essa semana eu acredito que o stun duas vezes está melhor. Porque semana passada tinha o Sanguine, era mais complicado. Mas essa semana acho que o stunar duas vezes é mais interessante, né?
Outra coisa que eu gosto muito, mas é gosto pessoal, é colocar 2 pontos aqui e ter o Spirit Walk direto, né? Que daí ele cai de 1 minuto, ele cai pra 45 segundos. É uma coisa que eu gosto, né? Aí dá pra tirar aqui, por exemplo, e colocar o Thunderstorm, né? Ou se você for fazer Templo da Jade, aí você põe aqui. Você precisa de Cleanse, porque nos mobs lá no final você já consegue ajudar o healer, né? Então tem todas essas variações aqui. Deixa eu colocar de volta aqui os talentos que eu estava usando, tá? Vamos aplicar. Ai, não, 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 pera. Eu não quero totem e nem aqui, né? Então essa é a build que eu estou usando agora. Como que é a rotação? Tem muita gente aqui? Tá. Vamos lá. Ó, outra coisa. Eu tô com o Lariat, né, craftado de Embellishment, e recentemente eu fiz essa bota aqui que ela vai me dar o meu maior status e vai tirar um pouco do menor status, tá? O menor status que eu tenho é Versa, né? Eu tenho 1.400 pontos, ali 1.398 pontos de Versa, e o maior status que eu tenho é Haste, é 4.400 e pouco, né? Master eu tenho 2 e pouco. Então, quando a bota trocar, ela vai aumentar o meu haste e vai diminuir a minha versa, né? Então, os itens craftados, assim, eu tô com mais itens craftados, né? Eu craftei um belt também, o bracer que dá o battle res e tal. As armas também, minhas armas estão craftadas. Mas isso não veio ao caso. Mas eu recomendo muito o Lariat, né? E depois do Lariat você fazer essa bota aqui, beleza? E de status a gente vai em Master em primeiro lugar, tudo o máximo de Master e depois é Haste, tá? Haste junto com crítico. Verso é o nosso pior status. Eu tô colocando mais haste agora, que eu sinto que eu tô precisando de mais haste, né? Então vamos lá. Como que é a rotação? A rotação é exatamente a mesma, ela é até mais fácil que a rotação do Fire Nova. Então, normalmente a gente vai estar aqui na mais distante. Como que a gente vai começar o pull? A gente pode começar com o lobo, com o primor. Sempre que o lobo estiver ativo assim, pode dar o lobo. Depois do Primordial Wave, por quê? Por causa do talento aqui do. É esse? Witch Doctor's Ancestry, tá? A cada um Maelstrom que a gente ganha, reduz em 2 segundos. Como o Primordial já dá 10 stacks por causa desse talento aqui, ó, o Primal Maelstrom, então ele vai reduzir em 20 segundos. Então usa o lobo depois do Primordial Wave, tá? Se você se embananar e usar o contrário, não tem problema, não é o fim do mundo. Você só, tipo, você consegue resetar o lobo, tá? Mas o ideal é a gente jogar sempre da maneira mais correta. Eu de vez em quando erro também, tá? Então não tem problema. De vez em quando acontece, tá? Então é usar o lobo o máximo de vezes que você conseguir. Entretanto, você tem que pensar no seguinte: vai ter pool que o pool já tá morrendo, tá com a meia vida, daí é melhor segurar e usar no próximo pack, entendeu? Então você tem que ter esse tato aí. Mas a ideia é usar o lobo direto. Outra coisa, na hora que o Lavalé. Putz, esqueci o nome do proc. Na hora que o Hot Hand procar, a nossa rotação ela vai virar um Lavalash e uma skill que seja um Lavalash. Deixa eu tirar os efeitos sonoros aqui. E a música também. Um Lavalash e uma skill qualquer. Um Lavalash e a próxima skill da rotação. Mesmo que o Storm Strike fique procando e tudo, e daí dá vontade de apertar o Storm Strike, vamos dizer assim, que é a habilidade mais icônica de chamar. Mas ele é uma das habilidades que menos causam dano, né? Então não tem pra quê. Então quando o Hot Hand procar, né, tem que usar o Lavalash e uma skill. Como eu uso a Wiki Aura do Luxtus, né, ele vai aparecer aqui pra mim. Então assim, a rotação vai ser puxar o lobo e aplicar o Flame Shock e já dar um Lavalash logo de cara pra gente poder espalhar o Flame Shock no máximo número de alvos que a gente conseguir. Depois disso, a gente vai tentar, né, ciclar os alvos e sempre dar o Lavalash em alvos diferentes, tá? Por quê? Por causa dessa skill aqui, ó, Lashing Flames. O que que ela faz? Quando a gente dá o Lava Lash, ele vai deixar um debuff no cara e esse cara ele vai tomar 100% de dano a mais do Flame Shock. Essa semana isso é muito importante fazer porque os mobs duram mais. Quando for semana que vem, que é tirânico, já não tem assim, nossa, não precisa usar, entendeu? Tipo assim, não é a maior prioridade do mundo. Existe uma exceção, eu vou marcar esse AD aqui de caveira. Às vezes tem um AD que ele tem a prioridade de morrer. Eu vou dar um exemplo. Aqui vamos pegar Academy, né? Que eu já falei de Academy. Ó, Algatar Academy. Nesses packs aqui, ó. Aqui tem um machado. Não, não é o pack do machado. Onde que é?
Aqui. Não, tem um aqui. Ó, esse pack aqui, ó. Ele tem um machado, um cetro e dois elementais. O cetro aqui, ó. Dá pra ver esse mob especificamente, cara? Dá pra ver, tipo, a roupinha dele? Reset. Tipo, a skin. Ele é um cetro lá de Academy. E ele casta uma skill que chama Mystic Blast, se eu não me engano. Essa skill tem que ser interrompida. Ele casta uma outra skill que fica dando uns troços roxos no chão. Essa skill, tipo, tem que stunar ou dar o Thunderstorm pra cima. Então, assim, esse mob ele é prioridade. Quando o mob é prioridade, não tem pra que você ficar ali. Termina de matar o mob, depois faz as outras coisas. É a maneira que eu faço, tá? Então, tem outros mobs também. Em Azure Volts tem um mob. É um caster. É esse Soul Keeper aqui, ó. Ele casta uma habilidade que chama Ice Bindings. E essa Ice Bindings, ela prende os caras no chão. Então isso aqui tem que ser interrompido. Tem os elementais aqui, ó. Eles castam um sleep, né? Você tem que interromper esse sleep para não deixar ninguém ficar desabilitado do combate. Então, quando for esse tipo de caso, a gente foca até matar, depois espalha, tá bom? Então a rotação, ela voltando, né? Então a gente vai puxar o lobo, tá? Você fala, ah, mas o lobo tem 1 minuto e meio de cooldown, 90 segundos. Ele não tem, ele tem mais ou menos uns 40 segundos de cooldown enquanto você estiver em combate, né? Se você não estiver lutando, o cooldown ele é maior. Então você vai puxar o lobo, aplicar o Flame Shock, tá? Ou no Primordial ou com o Flame Shock mesmo. E já espalhar aqui com o Lavalash. Depois de espalhar, quando for um pack grande desse aí, usar o Crash Lightning. Cadê o Crash? Aqui, ó, o Crash, né? E daí, muito provavelmente, tá? Tem uma chance muito grande do Hot Hand ter procado e a gente já der outro. Aí fica Lavalash uma skill, Lavalash uma skill. Chegou aqui a 8 ou mais stacks de Maelstrom, a gente vai gastar esse Maelstrom, seja com Elemental Blast, né? O Lava Burst ou o Chain Lightning, depende muito da situação, tá? Porque o Elemental Blast ele só existe se você talentar ele, né? Se você não talentar ele vai ser o Lava Burst. Ou o Chain Lightning no AoE. E depois, se for com 8, 9 stacks aqui ou 10, aí vou dar o Ice Strike e gasta o Frost Shock. Tipo, é importante o seguinte, se eu der um Ice Strike aqui, o Ice Strike ele vai buffar o Frost Shock, ó. Se meu próximo Frost Shock vai dar dano extra. Deu 18k, beleza. Só que se eu der um... Deixa eu carregar uma Maelstrom, eu não quero espalhar o Flame Shock. Ó. Aqui, agora, o meu Flame Shock, o meu Frost Shock, ele vai dar 150% de dano bônus. É mais importante eu, eu, eu der esse Frost Shock aqui, que ele vai bater em área e vai bater até mais, né? Ele bateu 26k ali no dano principal, do que só com Ice Strike, tá bom? Então, bufa sempre com uma Maelstrom, tipo, é mais importante do que com o Ice Strike. E daí depois a rotação ela fica tranquila. A gente não precisa, às vezes dá para segurar um pouquinho o buff para usar num pack maior, tá? Mas não precisa se preocupar muito com isso. Pode ir porque a rotação ela segue. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou tentar falar e executar ao mesmo tempo. Então a gente vai puxar o... Eu não vou usar o Trinket, tá? Eu tenho o Trinket de academia e um passivo ali, eu não vou usar o Trinket, vai ser só a rotação normal. Então como que é? Eu vou puxar o lobo, dar um Primordial Wave, dar um Sundering no meio do caminho, e na hora que eu encostar lá, eu vou dar o Lavalash para espalhar o Flame Shock e vou dar o Lightning Bolt, porque daí vai gastar o Primordial Wave, tá? Então olha como que é o primeiro pack, vamos por assim, ó. É o Lobo, Primordial, aí o Sundering, Lavalash, aí proca, aí eu vou dar um Ice Strike, aí eu vou... Ó, procou, então agora é uma skill. Ah não, não procou não. Ó, eu vou gastar. Vamos lá, eu quero ver até... Ó, o Lobo já resetou, tá vendo? Então é bem tranquilo aqui. Isso eu não estou trocando de alvo ainda, né? Então eu vou gastar aqui, ó. 9 stacks, pode dar o Ice Strike, gasto o Frost Shock. Ó. É que nesse pack aqui a gente ganha Maelstrom, tipo, pra caramba, ó. Tá vendo? Ó, vou dar um single target aqui, ó. Beleza?
Ó, o lobo já voltou, é a terceira vez que eu tô usando o lobo. Não deu um minuto de luta e eu já usei o lobo 3 vezes, viu? Então tá bom. Essa é a rotação principal, tranquila. Ai, eu tirei todo o som do jogo, né? Tá, é mó. O Xamã tem uns barulho das habilidades. Mó da hora, ó. E daí eu tirei o som. Então é isso. A rotação ela é super simples, cara. Ó, tipo, não tem muito segredo, tá? Não mudou muito do patch passado. O que muda mais é o Ice Strike, né? Oh, deu 90k ali, deu dano pra caramba. Então, é mais isso. A rotação ela não muda. Em boss é a mesma coisa, tá? Não muda nada. E a parte de status também. É Master em primeiro lugar, Haste em segundo. E continua, tá bom? Então eu vou, a partir de agora, eu vou começar a gravar os vídeos mais ou menos nessa build aqui, né? Sempre com Ice Strike. Aí o que vai mudar é, às vezes, eu vou usar o Storm's Wrath e o Elemental Blast, né? Que eu gosto bastante. Mas às vezes eu vou ter que acabar tirando, colocar o Crashing Storms e o Totem, ou aqui o DRE mesmo, né? Dá até pra pegar a Ascendance, se é que eu acho que, tipo, aí é uma coisa mais... Tipo, a Ascendance, ele força a gente usar Storm Strike, e normalmente a gente quer evitar usar o Storm Strike. Esse aqui é só na hora que proca pra dar aquele dano forte mesmo. Mas a gente fica com esse ponto livre, vamos por assim. Se seu grupo não tem muito melee, então fica com esse ponto livre. Dá pra pegar Forceful Winds, dá pra pegar... Você tem um ponto extra aí, entendeu? Dá pra pegar várias coisas aqui, ó. Esse aqui não compensa. Forceful Winds aumenta seu dano passivo, você não precisa gerenciar muita coisa. O DRE tem esse aqui, ó, quando você gasta 10 stacks reseta o Storm Strike, mas eu não acho interessante. Esse aqui o Storm Strike tem uma chance de gerar Maelstrom, faz ele ser, nessa build ele ser um pouquinho menos irrelevante, né? Então fica aí essa build. Eu gosto muito aqui de usar assim, sempre que for possível eu vou tentar usar aqui. E do lado aqui de Xamã o que muda é o seguinte, no Templo de Jade a gente usa Cleanse, tá? Tá, tem uma outra coisa que eu quero falar também, ó. Tem algumas builds que usam Totemic Projection, né? Eu quero explicar o motivo disso aqui. Normalmente, todas as builds que usarem Totemic Projection, ela vai ser uma build que tem o Windfury Totem. E eu quero explicar o porquê. Quando a gente coloca o Totem... Quando a gente coloca o Totem, a gente gasta um Global Cooldown, tá vendo? Então a gente tá num pack aqui, ó. Pá, 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 tô aqui batendo, tchau, 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 tá, 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 tá. Aí vamos pro próximo pack, aqui mais ou menos, ó. Eu já perdi o range do totem. Se eu for colocar um totem novo, eu vou gastar outro global. Aí os caras usam o Projection, que o Projection não entra no Global Cooldown. Eu posso colocar... Ele traz o totem até mim, sem problema nenhum, sem gastar global. Quer ver, ó? Olha lá, eu posso dar eu dei um Lava-Lash no meio disso daqui, eu apertei e usei a skill. Então essa é a diferença, né? A gente não consome um ponto de talento, um global cooldown para poder usar para trazer o totem até a gente, entendeu? Ó, viu? O totem foi ali, ó, no pé dos bichos, ó. Vamos trocar de lado aqui, ó. Ó, eu vou esperar. Eu vou dar o Lava Lash, apertar o número 2 no meu teclado e a letra E ao mesmo tempo, ó. Olha lá, o totem tá aqui e eu dei o Lava Lash, viu? Ó. Tanto é que saiu até duplicado aqui. Acho que é porque procou, né? Ó, eu vou apertar o 4 e o E ao mesmo tempo. Ó. Olha lá. Apertei ao mesmo tempo e ele traz o totem até mim de maneira instantânea, né? Aí aqui o que eu fiz? Eu fiz uma macro, né? Pra ele castar o Totemic Projection em mim, no player, né? Porque se eu for tentar castar ela normalmente... Eu não quero trocar talento. Ah, tá falando que eu tô em combate. Ó, se eu apertar a bind, eles... Ah, onde você quer colocar? Aí a gente perde tempo, né? Aí, ó, tá vendo? Aí a gente... Então eu fiz uma macro pra castar no player, né? Que o player, no caso, é a gente. Porque é uma habilidade de cursor. E daí eu acho mais fácil isso, entendeu?
Então é isso aí, tipo, esse é o guia atualizado, né, com o Hailstorm e o Ice Strike agora, né. A parte do Totem aqui só muda se as builds que vocês verem aqui usarem Totemic Projection é por causa disso, tá? E onde que esse ponto tava aqui, né? E aqui, aqui, põe aqui, aqui. Então é mais isso, tá? A atualização, assim. E é isso aí, beleza? Se tiver dúvida, pode mandar lá no comentário que eu tô sempre respondendo e tudo. E é isso aí, beleza.